Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 3, capítulos 88 e 89. O capítulo 88, de 28 de junho de 1900. Os castigos presentes não são outra coisa que uma preparação aos castigos futuros. Esta manhã, encontrando-me extremamente aflita pela privação do meu amado Jesus, assim que o vi, disse-me: Minha filha, quantas máscaras serão tiradas nestes tempos de castigos, porque estes castigos presentes não são outra coisa que uma preparação a todos os castigos que te manifestei no curso do ano passado. Enquanto dizia isto, eu dentro de mim pensava: se o Senhor continuar a fazer da mesma forma que está a fazer, isto é, porque quer mandar castigos, não vem, não me participa suas penas, trata-me com modos insólitos, quem poderá resistir? Quem me dará a força para permanecer neste estado? E Jesus, respondendo ao meu pensamento, acrescentou em atitude de compaixão: E então queres tu que suspenda por um pouco o estado de vítima e depois te faça retomá-lo? Enquanto dizia isto, senti confusão e amargura. Via que o Senhor, com esta proposta, me lançava de si, porque não soube dizer nem sim, nem não, nem para ouvir o que decide a obediência. Então, sem esperar minha resposta, desapareceu, deixando-me como um prego, com um prego fixo no coração, ao pensar que Jesus me lançava de si. Era tanta a dor que não fiz outra coisa que derramar lágrimas amargas. E a Luísa continua nas amarguras, nas reclamações, nas lamentações dela. E aqui, como o Senhor vem e falando a respeito dos castigos, de que os castigos vai retirar muitas máscaras estarão sendo tiradas nestes tempos de castigos, porque é onde o homem, sendo tocado pelos flagelos, pelos castigos, pela mão da justiça, ele pode se dar conta do seu nada, da sua pequenez, da sua limitação, e ali retirar a máscara de que pode alguma coisa, de que é alguma coisa, de que consegue alguma coisa sem Deus. Então é importante saber que esses castigos podem retirar muitas máscaras, porque às vezes as pessoas se escondem de trás de máscaras de firmeza, de fortaleza, de poder, como se pudesse de verdade alguma coisa. Mas a gente sabe que sem nada o homem, sem Deus o homem não pode fazer nada. Claro que o homem faz sem Deus o pecado e o mal, mas tudo que for de bom, de bem, que sair do homem é o próprio Deus fazendo. E retirar essas máscaras é o homem se ver como ele é, igual nós estamos vendo no nosso tempo. Muitas máscaras caindo, muitos flagelos, muitas pessoas se revelando, colocando para fora as suas misérias, externalizando. Nós estamos num período de muita externalização do que está dentro do ser humano. Então, toda essa porcariada que a gente vê por aí afora é nada mais, nada menos do que o lixo que está dentro saindo para fora. Está saindo pelos poros e as máscaras caindo. E o que é isso senão o pior flagelo que o Senhor pode dar ao homem, que é deixar o homem por conta própria, deixar o homem fazer e desfazer e ficar só de longe, porque o homem expulsa, inclusive não é porque Deus quer ficar longe do homem, mas porque o próprio homem expulsa Deus. Então, a Luísa reclama
por causa que ela fica privada dele, porque enquanto ele está fazendo castigando, enquanto a justiça está trabalhando, Jesus está com a justiça trabalhando, ele não vem ver ela, não vem ali trazer essa presença, mas ele, né, fala para ela que ela reclamando ali, pensando dentro dos pensamentos, conversando com ela mesma, que será que valia a pena estar daquele jeito? Porque Jesus não vinha, será que ela iria, quem poderia resistir, quem que daria força para ela? E aí Jesus, que conhece todos os pensamentos dela, sonda tudo, faz a proposta para ela, você quer sair desse estado de vítima, você quer sair, né, por um tempo e voltar depois? E aí ela fica confundida, mas não fala para ele sim nem não. E ele acaba saindo, mas ela sente com isso que era como se ele retirasse ela dele, retirasse ela de si, né? Ou seja, retirasse ela dele. Então ela sentia como se ele estivesse tirando ela fora dele. Então imagina que dor. E aí ela fica na confusão. Mas é o trabalho de Jesus na vida dela. E esse trabalho nos ensina muita coisa, traz muito ensinamento para a gente. Mas a gente sempre tem que lembrar que a gente tem que ficar com aquilo que Jesus ensina. Olhar o menos possível para a Luísa, claro que ela tem ali a realidade dela de estar sendo um trabalho nela, mas que é o que serve para nós. É o trabalho que foi feito nela para servir para nós também. Então a gente vê ela como esse instrumento, mas sempre considerando aquilo que o Senhor está fazendo, o que Ele está falando, o que Ele está comunicando, o que Ele está pretendendo, tudo mais. O 89, de 29 de junho de 1900. Jesus e Luísa confortam-se reciprocamente. Estando ainda amargada, meu adorável Jesus, tendo compaixão de mim, veio e parecia que me sustentava entre seus braços. Depois, transportando-me para fora de mim mesma, via que reinava um profundo silêncio, uma tristeza, um luto por toda parte. Era tanta a impressão que causava no ânimo ver naquele modo as pessoas que se sentia uma estreiteza no coração. Então, bendito Jesus, levando-me à parte, disse-me: Minha filha, afastemos um pouco o que nos aflige e interroguemo-nos mutuamente. Enquanto dizia isto, começou a acariciar-me e a beijar-me, mas era tanta a minha confusão que não me atrevia a devolver-lhe os beijos e as carícias, e ele acrescentou: Como? Eu te conforto com beijos e carícias, e tu não queres confortar-me dando-me os teus beijos e as tuas carícias? Então eu me senti confiante para pagá-lo com a mesma moeda, e enquanto isso fazia, desapareceu. Tão interessante aqui, porque ela está relatando um momento de intimidade com Jesus. E claro que essa intimidade é uma intimidade espiritual, onde Jesus começa a confortar ela, a tocar ela, acariciar ela, mas é tudo um trabalho da alma, é a alma dela, não é o corpo dela que está sendo tocado, que está sendo beijado, que está sendo acariciado por Jesus. E Jesus é Jesus, Jesus é Deus. E aí ela fica, como ela está confusa, porque ela, né, no dia anterior estava lá reclamando com ele, ela ainda está nessa confusão, ela fica meio receosa de retribuir o carinho dele. E aí ele repreende ela, com a fala dele, ele acaba repreendendo. Eu te conforto com beijos e carícias, e tu não queres confortar-me, dando-me os teus beijos e as tuas carícias? E aí, com esse falar dele, ela acaba se sentindo confiante e faz a mesma coisa, paga com a mesma moeda. E aí acontece que quando ela vai fazer, ele já vai embora, começa a fazer a retribuição do carinho dele, do cuidado dele, ali, dele estar afagando ela. Imagina um pai afagando um filho, pai afagando a filha com carinho, com amor, com cuidado. E a filha, às vezes, ou fria ali, ou rejeitando. Não, para com isso, né? Às vezes pode acontecer. E aí o pai quer fazer o carinho, o pai quer ali ter aquele cuidado, manifestar manifestar o carinho mesmo. E o filho rejeitando, né? E aí ele repreende. E aí ela realmente acaba ali se encorajando e devolve.
o carinho para ele. Então, nossa, como que é bom, né? Ser ali correspondido no carinho, aquele que faz, que dá o carinho, ser correspondido. E a correspondência é quando ela vem nela retribuindo. Ela vem a retribuição, a correspondência é a retribuição do mesmo gesto. E é importante também a gente compreender que o Senhor muitas vezes ele quer também nos trazer circunstâncias. Claro que a gente não vai ter aquela experiência da sensibilidade que a Luísa tinha, mas muitas vezes, em muitas circunstâncias, o Senhor quer nos tocar carinhosamente, quer falar conosco, quer nos revelar algo, quer se fazer presente, embora é invisível e é de forma espiritual. Mas a gente vai, à medida que a gente vai ficando atento, a gente vai percebendo a presença, vai percebendo ali a ação dele mesmo, direta, não somente indireta, que na maioria das vezes para nós é muito uma ação indireta, através das pessoas, das circunstâncias, das situações, mas às vezes ele faz questão de nos falar que está ali, presente, agindo. E hoje, assim, aconteceu comigo uma situação assim. Eu até compartilhei com a Aline uma dúvida que me tinha de uma circunstância que eu estava vivendo, que eu estava tentando fazer um ato e não estava dando certo. E aí eu quis entender se aquilo não dar certo era Jesus que estava ali fazendo movimento, movendo os pauzinhos para não dar certo, porque não era aquele momento para ser feito. E aí eu assim, comecei a entender que era isso. Ele não queria fazer naquele momento. Era para ser feito, mas não naquele momento. E aí vem me confirmando isso. E o Senhor é, acabou revelando para ela essa realidade de muitas vezes tá trabalhando em mim o desapego do fazer, do querer fazer na hora que eu quero fazer as coisas. E às vezes, querer fazer, ter ali a minha parte, a minha participação, o meu fazer, o meu agir. E ele que está me purificando disso, que ele quer o desapego, fazer quando ele quer, sim, mas realmente quando ele quiser, quando ele dispor, quando ele ali tiver no controle, no comando. E para mim, ir desapegando de mim mesma. Então foi uma circunstância interessante para mim entender. E aí eu fui percebendo também que ele estava ali presente, agindo. Eu pude perceber a ação dele direta ali, como se ele quisesse dizer: eu estou aqui, eu sou uma pessoa, eu ajo e eu quero que você veja a minha ação. Então, é espiritual, sim, mas a gente tem esse contato dentro das circunstâncias, desse contato com a pessoa dele, com o agir dele, com o fazer dele, com o falar dele. E isso é muito bom, isso é maravilhoso. E quanto mais a gente está atento, mais a gente pode perceber a ação dele na nossa vida. Então, é importante a atenção e saber que ele realmente é real. Ele age de forma real quando a gente deixa, quando a gente se dispõe e a gente deixa ele fazer. É o que ele quer. Ele quer que a gente deixe ele agir, quer que a gente deixe ele fazer e não fique colocando o nosso pitaco, fique colocando a nossa vontade no meio, na frente da de Deus, mas que ele realmente tenha todo o livre acesso, todo o livre espaço de fazer e desfazer em nós. E muitas vezes ele vai fazer precisa destruir, porque quando a gente é construído, a nossa vida é construída em um castelo de fantasias, de um monte de coisas que faz parte da nossa humanidade, do nosso eu, do nosso ego. E aí muita coisa, assim, para poder ele ter espaço, ele precisa limpar tudo isso, destruir. Então muitas vezes a gente é destruído, e a gente precisa deixar ser destruído, deixar ele destruir a gente, esses castelos que a gente vai formando de construção da nossa personalidade fragmentada, toda cheia de mimimis, toda cheia de apegos, deixar ele fazendo essa destruição desses castelos para poder ele construindo o castelo dele, o castelo onde ele vai reinar, que é dentro da nossa alma. E a nossa alma precisa estar limpa, tá? Vazia, liberada, livre, livre, livre para poder ele agir, fazer, criar tudo aquilo que ele quiser. A nossa alma é um vazio, mas é um céu vazio, assim, sem nada. E aí ele vai criando estrelas, sóis, planetas e tudo mais que ele quiser construir dentro da nossa alma, mas ela precisa estar liberada. E aí a gente vai percebendo
E quando a gente, às vezes, quer colocar a nossa vontade na frente, e uma vez que a gente falou, deu, e a intenção é de que realmente ele faça o trabalho, e se a gente deu a liberdade para ele, ele quer ter a liberdade de verdade, não de mentir apenas só da boca para fora. Então, se ele tem a liberdade de agir, ele vai fazer. E aí a gente tem que saber que ele está fazendo porque a gente deu a liberdade, deu o espaço para ele fazer. E é interessante a gente observar. Amém, Fiat.